porque por agora o Flamengo está envolvido numa nova situação. Do Runco falando que o Dela Cruz tem um caso irrecuperável, uma contusão recuperável nos dois joelhos, e a gente vai tratar disso mais tarde. Mas o Boto devia estar sabendo. Será que o Runco falou por ele mesmo, não deu satisfação nenhuma? Então, talvez não tenha dado, porque ele tem uma penetração, um tamanho muito grande lá no Flamengo. Mas teve o caso do Pedro, esse que é o motivo da enquete. Teve aquela nomeação dele para o diretor de base do Flamengo. E o comportamento, algumas entrevistas que ele deu. Outro dia o Mauro falou uma coisa muito interessante. Eu tenho a sensação, a mesma que o Mauro teve, e tem, que ele acha que o Benfica é maior que o Flamengo. E ele não foi nada no Benfica. Você acha que ele foi o bambambam lá do Benfica? Não. Ele teve um cargo lá no Benfica, mas não foi gerente de futebol do Benfica, não foi técnico do Chefe de Benfica. scout. De scout. Não estou diminuindo quem faz scout, mas cá entre nós não é nada na prateleira, não está lá em cima. Então é uma situação complicada. Então essa enquete que vai ter Pedro. Gostei de ver o Pedro fazer o gol, sem brincadeira. Não gostei daquela frase dele na camiseta, mas daí é o direito de cada um, de externar e tal. Foi bom que ele tenha entrado, o Flamengo precisa dele, o Flamengo precisa de um atacante, o Bruno Henrique não é um centroavante e não vem numa fase boa. Eu acho que o Felipe Luiz se rendeu a ele, tem que se render. Se não se rendeu, vai ter que se render. Cumprimentou ele, comemorou o gol. Ele se encontra em paz, porque a torcida imensa do Flamengo precisa de um atacante como o Pedro e de uma certa tranquilidade dentro de campo, porque fora a coisa está complicada. Eu só acho que o Felipe Luiz, que é um sujeito sério, estudioso, sei lá o quê, está começando a enfrentar como é que se diz? A trajetória complicada do que é um técnico de futebol no Brasil. Quando ele entrou, ex-jogador, jogador correto, tem uma história muito bonita, começou o Flamengo a ganhar, em boas entrevistas e tal, era praticamente intocável e celebrado, falaram até que ele devia ir para a seleção brasileira. Ele agora está enfrentando as mazelas do cargo. Tem dia que acerta, tem dia que erra, tem dia que dá tudo certo, escala bem, substitui mal, dá uma entrevista boa, não dá uma entrevista boa. Então, como ele tem uma trajetória muito grande, vai ter, porque é um ser que merece ter, por estudar, por ser sério e tal, eu acredito que ele esteja começando a enfrentar as mazelas do que ser um técnico de futebol no futebol brasileiro. E vai conviver com muitos problemas que o seu clube já está enfrentando, no departamento médico, na divisão de base, com o gerente geral de futebol, né, com os jogadores. Então, vamos ver o que acontece. E você? E você, o que me nos diz disso tudo que está acontecendo no Flamengo? Porque o futebol anda pobre, né? Como a gente viu de novo no Fla-Flu. E agora mais essa? O anda pobre tem 2 jogos, né? Que o Flamengo jogou mal contra o Santos e contra o Fluminense, 2 jogos ruins, né? Tinha jogado um bom jogo contra o São Paulo, tinha jogado um Mundial bom. Eu acho que está sentindo aí lacunas no elenco, por isso deu uma queda no rendimento. Mas, assim, tratando aqui da crise, a gente já falou aqui, né, que crise o Flamengo faz em casa, e mais uma vez ele está formando uma própria crise. Dessa vez o Boto não tem responsabilidade. Por quê? A estrutura que montaram lá é que o Runco é um chefe de departamento médico que está à parte do futebol. Tem médicos que cuidam lá do dia a dia, e o Runco não é um médico do dia a dia, isso tem que ser dito. E não é ele que fica lá do lado do time profissional, cuidando dos jogadores, ele aparece de vez em quando. E aí ele dá uma declaração nessa num grupo de conselheiro. Eu acho que todo mundo já sabe hoje em dia que um grupo de conselheiro é uma declaração pública, né? Não dá para reclamar que vazou, né? O Globo Esporte pega a informação, eu já confirmei que de fato está rodando entre todos os conselheiros do Flamengo, e as declarações são que sobre o Dela Cruz, né? Sem a menor condição, lesão crônica irreparável no joelho direito e no joelho esquerdo. Não, lesão crônica irreparável no joelho direito. E aí que também tem uma lesão no joelho esquerdo. E aí ele falando sobre uma possibilidade de venda, ele fala assim que nenhum clube ia querer ele para futebol competitivo. Bom, um médico falar publicamente no jogador isso
totalmente antiético, né? Vamos colocar aqui. Ele não teria o direito de fazer isso, de tratar. Se ele tiver todas as informações para fazer essas afirmações, o que eu tenho minhas dúvidas, que ele tenha, ele já não deveria fazer essa afirmação, né? Num ambiente público como esse, ele não devia expor um paciente dele, pessoa que ele está tratando. Ele dá explicações públicas gerais ali sobre o jogador, né? Isso é o primeiro ponto. O segundo é que ele não frequenta o dia a dia, não é ele que trata o De La Cruz. Então, eu acho que ele tem informações pouco parciais dos médicos que trabalham para ele. O De La Cruz tem um problema no joelho, isso aí sem dúvida. Que o impede de jogar futebol sem a menor condição do jeito que ele está dizendo, ele jogou o primeiro semestre, aí, até março e abril. Ele tem um problema físico, mas que é impeditivo dele jogar bola, de qualquer jeito, tendo ou não um problema, ele não deveria ter falado isso. Teve uma reação, uma mega mal-estar. O Arrascaeta soltou um post apoiando o De La Cruz, uma foto com o De La Cruz e uma frase ali, e o próprio De La Cruz questionou, e o staff dele começa a questionar o Flamengo, que história é essa de divulgar informações médicas sobre um jogador, né? E aí fica a dúvida do que a diretoria do Flamengo vai fazer. Minha visão é que provavelmente não vai acontecer nada. A nota oficial foi que não ia se falar sobre mensagens privadas, digamos assim, né, em grupo de WhatsApp. O Runco é uma pessoa que tem uma entrada política muito forte no Flamengo. Ele não é simplesmente um médico, ele é uma figura pública grande no Flamengo. Vamos lembrar, ele já foi um dos maiores ortopedistas do país, quando foi médico da seleção e tal, não é mais. Tem uma discussão sobre se ele está ultrapassado, e ele tem tomado esse tipo de atitude, não condiz com o profissionalismo que estava se pregando no Flamengo. E aí eu acho que a direção precisava tomar atitudes, a cúpula, o BAP, o presidente e os outros precisam tomar para consertar as coisas, para parar esse tipo de coisa, porque são eles mesmos que estão criando essas crises. Antes, com o vazamento lá do departamento de futebol, que até agora ninguém foi pedir desculpa para o Pedro. Pedro tem lá seus erros, porque não treinou direito e tal, mas ninguém foi pedir desculpa para ele por vazar uma informação de que ele estava sendo vendido, né, para jornalista. Até agora não aconteceu. E isso não tem nada a ver com o Felipe Luiz. Acho que o Felipe Luiz foi correto, deu lá o chacoalhão dele. A gente viu o Pedro jogar contra o Fluminense com uma vontade que há muito tempo a gente não via. Então, acho que ele agiu corretamente. Agora, o membro lá do futebol que ficou falando em vender, até agora não foi lá para conversar com o jogador, né? Então, acho que tem muitos erros aí, tanto do departamento de futebol, quanto do Runco, que é um erro muito crasso, que precisam ser corrigidos. Não dá para fingir que não aconteceu nada. Mudando da Gávea para o Parque São Jorge, do Flamengo para o Corinthians tem um caso, né, de um jogador contratado com uma lesão crônica no joelho esquerdo, lateral equatoriano Diego Palacios, que nunca jogou. Jogou 15 minutos, saiu e nunca mais, desde 2024. Já fez diversas intervenções e está lá, comendo, dormindo e ganhando, né? Mais uma das contratações corintianas que deram com os burros na água. E agora, né, estoura esta informação, que já vinha dos bastidores correndo há algum tempo, num vazamento criminoso de documentos que foram furtados do Corinthians, ao que tudo indica, da turma do presidente afastado Augusto Melo, dando conta que também Duílio Monteiro Alves e seu motorista usaram o cartão corporativo do Corinthians, notícias dadas pelo Globo Esporte também.